Foi o catálogo da primeira exposição, quando acabou o curso de arquitetura. E depois segui o curso e depois só em 2008 é que me dediquei. Mas esta é de 98. Essa é de 98. Sobre Vila do Conde. Portanto, esta exposição foi no Centro de Memória aqui em Vila do Conde. Exatamente. Bater de Asas, série 1, 2 e 3. Este foi o convite, uma mesma exposição. Esse quadro está no ateliê 13. E depois, mais tarde, fiz as máscaras com rostos dentro, que é precisamente este catálogo. Pelo meio surge a música plástica, que foi uma exposição. Interessante esse título. Ou seja, este não sei se está a gravar. Estou. Isto foi na clínica Ortopóvoa, não sei se conhece o professor Afonso Pinhão Ferreira. Não conheço, mas o Helder falou-me que é colecionador e é uma pessoa sim. que gosta muito de arte e de pintura. Ele próprio pinta, mas a clínica dele é Ortopóvoa, e então ele tem no conceito da clínica tem um espaço de exposição de pintura e convidava todos artistas que ele via e convidava para fazer uma exposição individual. Este catálogo que filmou primeiro é uma exposição, e este foi uma exposição só sobre o meu trabalho, que ele viu no Centro de Memória, e depois de ver pelo Apelito Sanhudo, ele conheceu o meu pai, que faleceu já, vai fazer agora 6 anos, e ligou-me a convidar precisamente para fazer uma exposição individual lá com o meu trabalho. Foi uma exposição também muito interessante. E depois, mais tarde, ele faz a 10ª exposição, que era os 10 artistas que fizeram a exposição individual, e depois, portanto, cada um com 2 quadros representar todas as exposições individuais. E é curioso, foi a primeira vez que me é colocado um tema, porque eu o que tenho pintado é aquilo que eu estudo e aquilo que no momento eu estou a trabalhar. E neste caso não é fácil quando lhe pedem um tema, porque eu fico um bocado música plástica, o que é que eu vou pintar música plástica. Depois vamos ver os trabalhos. Acho que o professor gostou muito, o professor Afonso gostou muito, e foi uma exposição também muito interessante, e acho que dei bem a volta. Fiquei ali um bocado bloqueado na altura, mas dei bem a volta e a exposição foi muito interessante. Surtiu os efeitos desejados. Sim. Depois, portanto... entretanto, tenho também a ilustração de um livro, que é uma novela escrita por um amigo meu, que é o Miro Teixeira, Corre, e é uma história que se passa em Vila do Conde, e eu fui convidado precisamente para fazer a ilustração da história, com esquiços, a caneta sobre papel, e é um livro interessante que eu tenho aqui para lhe oferecer. Muito obrigado, fico muito grato. E é interessante para ler e é interessante para acompanhar a parte. Lê-lo bem com todo o interesse, claro. Design. Depois, esta foi a última grande exposição individual, que vem depois das máscaras com rostos dentro, que foi a tal série inspirada no quadro da Demoiselle d'Avignon, que são. Este quadro foi o que eu escolhi depois da exposição das máscaras com rostos dentro, e este foi o que eu selecionei como capa de cartaz para uma exposição individual sobre, portanto, um apanhado de todas as exposições que fiz até agora. Portanto, fiz uma seleção de vários quadros, e, portanto, foi na Casa das Artes do Porto, foi através da Direção Regional da Cultura do Norte, consegui o espaço, e a exposição foi em setembro, outubro de 2015.
Foi uma exposição também muito interessante, com o chamado livro de sala, onde tem a apresentação, tem um texto feito pelo Miro Teixeira e depois tem o meu currículo, é normal, para as pessoas terem o conhecimento, ou seja, eu junto um bocado do meu percurso profissional enquanto arquiteto, que é a minha licenciatura, e depois apresento a parte dedicada à pintura, destacando as principais exposições que fui fazendo ao longo destes últimos 5, 6 anos. Tudo começa... Como é que isto começa? Se calhar é uma pergunta que não sei se tem preparada para... Não sei se tem aí, mas pode desenvolvê-la. Posso? Olha, isto isto começa de uma maneira muito simples, que é engraçado. Portanto, uma pessoa de família, neste caso é o meu irmão, apareceu-me cá em casa com umas peças muito interessantes da arte sacra, que são uns pequenos querubins, uns pequenos anjos e uns querubins, e um Cristo que é uma tela que está na casa dele, e em que portanto, vamos ver se conseguimos ver isto um bocadinho mais de perto. E então isto começa precisamente. O meu irmão chega aqui e diz-me: olha, tenho aqui estes objetos que me ofereceram, o que é que achas disto? Achas que é um tema interessante para desenvolver? Olha, vou deixar aqui ficar, pousamos isto ali em cima da mesa. Isto teve muito tempo ali pousado, até porque eu tinha, na altura, estava atrapalhado com trabalhos de arquitetura, não tinha muito tempo para a pintura. E numa altura mais calma, eu de facto pego nos desenhos, nos objetos, e começo a esquiçar, a fazer pequenos pormenores, pequenos esquiços disto. A piada dos objetos, por exemplo, alguns vêem-se muito, porque isto são objetos que foram tirados de um altar, estas casas com capela do Minho, sim. E os herdeiros dividiram entre eles as coisas, e na altura a pessoa que ficou com isto ofereceu-las ao meu irmão, e o meu irmão chegou aqui com elas. E o que é que eu noto nos objetos? Por exemplo, eu gosto muito deste. O que é que eu noto? Noto que os objetos, no fundo, eles estão desfalcados do contexto. Estão desfalcados. Eles estão fora do contexto. Da sua realidade. E a própria forma deles está desfalcada da forma inicial que ele tinha, porque ele está quebrado, ele não tem as asas, ele não tem os braços, está aqui, parece que estão aqui um bocado perdidos. E então eu não resolvi desenhá-los, porque o desenho, lá está, a parte de desenho para mim não era complicada de forma a fazê-lo. Fotografei os desenhos e então trabalhei as telas para depois fazer a colocação, e depois fiz um trabalho de fotografia sobre os objetos, e a minha ideia era enquadrar a fotografia como se o objeto estivesse num espaço de exposição dentro dessa fotografia. Pode ser a melhor explicação. Podemos vir para aqui, porque tenho aqui 3 telas. Temos aqui 3 telas precisamente do que eu estava a dizer. Ou seja, eu escolho com a temática dos anjos. Com a temática dos anjos, dos querubins no fundo, depois um anjo que está na sala e um Cristo que não está cá. E depois, no fundo, eu faço a construção, faço a fotografia do objeto, faço a fotografia em papel fotográfico, qualidade, e depois faço a mesma fotografia em papel acetato desfocado, e faço a colagem por cima da fotografia para lhe tirar o brilho do papel, que não me agradava. E então ela fica assim um bocado desfocada, e depois faço a construção que eu entendo da nova vida que poderia criar na peça. Depois a figura é animada, digamos. Exatamente, assim. Ou seja, é feita a construção do vestido e das asas. E daí, no texto feito pelo Miro,
nós não tínhamos um título definido para a exposição e na leitura do texto em que ele fala num bater de asas, achei a frase interessante, um bater de asas. Isto não tem nada a ver com bater de asas de borboletas, porque isto já foi confundido. Eu não gostei nada do termo das borboletas, porque isto não tem nada a ver com borboletas, nem com as asas das borboletas. Mas muita gente associou a isso. Foi a visão das pessoas. Neste caso é o tal Cristo que lhes falei. Esta peça é uma peça deste tamanho, tem toda trabalhada em miniatura, uma peça fabulosa. E as principais, portanto, que era o anjo que não está aqui e o Cristo, elas estão, portanto, foi outro tipo de pintura que eu fiz, e elas estão cozidas na tela e estão expostas na tela como objeto mesmo, à vista. Portanto, neste caso eu não ia estar a fazer a apresentação dos objetos, porque achei que fazia sentido precisamente os dois principais, que era o Cristo e o anjo. Os querubins foram-se espalhando, neste caso, em tela e também em vários suportes de trabalho, como o esquiço, a lápis em papel, e também em pintura em papel, com moldura, neste caso, protegidos por vidro. Portanto, como eu dizia, vários suportes de trabalho, da tela ao papel, a várias distribuições. Depois o bater de asas evolui para uma série, que é a série 2, onde há influências dos grandes mestres que eu também estudo e que gosto de procurar e de investigar. Fiz uma série que eu chamei a série dos vestidos. Tenho, portanto, influenciados por Velázquez, as meninas de Velázquez. Depois a série 2. Na série 2 foi através de um artista que eu conheci no Porto. Eu começo a expor, agora fazendo um parênteses, voltando ao início. Isto começa tudo em 2000, em janeiro de 2011, em Miguel Bombarda. Eu conheço a pessoa, os donos da Galeria Arte Solar de Santo António. Somos amigos daqui de há muitos anos e apresentei-lhes o meu portfólio, no fundo, porque eu tinha muita coisa exposta aqui no ateliê e numa passagem de ano convidei muitos amigos, alguns dos quais que se interessam por esta área, que me disseram que não fazia sentido nenhum eu ter isto aqui. Logicamente. Estava a acumular trabalho e disseram, pá, tu tens que expor, isto tem que ser visto, isto não pode estar aqui, não podes, qualquer dia não tens, já não tens paredes onde meter quadros e qualquer dia não tens sítio onde meter nada, porque estás a produzir trabalho que não é visto e está a ser um trabalho que está a ser perdido, que precisa de ser visto. E então foi quando eu perguntei, na altura, à Sara Pontes, da galeria, mostrei-lhe um currículo assim muito pequenino, ela gostou e fizemos uma primeira experiência numa exposição coletiva em que se colocam lá 6 trabalhos, 3 esquiços e 3 trabalhos de formato maior. Portanto, estávamos com expectativa, porque era a primeira vez que eu expunha. Que expunha e que se expunha. E que me expunha, portanto, tirando a exposição de 98, mas isso é muito atrás, isso é quando estamos nos anos 90, quando eu termino a licenciatura na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Essa é outra história. Portanto, isto já é muito à frente, já em 2010, 2009, a expor em 2011, e correu muito bem, ou seja, de tal forma que no mesmo ano, 2011, em junho, fizemos, portanto, a galeria fez a aposta de fazer a galeria toda com toda a coleção, ou seja, numa primeira fase fizemos uma apresentação e numa segunda fase fizemos uma exposição individual com todo o trabalho.
Depois a fase de um bater de asas evolui através de um artista plástico que eu conheci no Porto, que é o Rodrigo Costa. Eu perguntei-lhe a opinião, o que é que ele achava. Ele mostrou-se um bocado reservado, que não gostava muito de falar e de estar a fazer uma crítica. Eu faço a crítica, eu estou-lhe a perguntar precisamente porque gostava de ouvir a sua opinião. É um artista fabuloso, tem uma pintura fantástica, e ele disse-me uma coisa interessante que me ficou, que eu guardei, registrei, que foi para eu me libertar das figuras e começar a trabalhar o movimento e a cor sem estar preso à referência da figura, e isso deu origem a um bater de asas fase 2. Depois vamos para a fase 3 de um bater de asas, que é a desconstrução total do trabalho, ou seja, desaparece o vestido e a asa e a reconstrução da obra desfalcada, e a fase 3 acaba em mancha. Praticamente só existe mancha, quase que como se nós tivéssemos aquilo, porque, por exemplo, nós na arquitetura trabalhamos no comando, temos os layers são camadas. Isto era quase como se isto fosse um computador, nós tivéssemos aqui os 4 botões, um para o azul, um para o preto, um para o amarelo, um para o castanho. Então nós desligávamos os layers, deixávamos só o azul. Ligávamos o azul, ou desligávamos o azul e deixávamos só o vermelho. E então, tirar essas camadas e transformá-las numa mancha. Mancha essa que, se nós fôssemos pegar no objeto e a colocássemos no enquadramento da mancha, fazia todo o sentido, a simplicidade, ou seja, esquecer todo este movimento e o objeto estar colocado numa mancha. E fiz 10 trabalhos de grande dimensão, que eu gosto muito, são trabalhos que gosto muito, e foi uma exposição no Centro de Memória, foi a primeira que fiz no Centro de Memória, nas salas de arte contemporânea, portanto 4 salas fabulosas. O próprio projeto Centro de Memória é um projeto do arquiteto Meia Gomes, que foi a recuperação da biblioteca e com ampliação, um projeto muito interessante, o interior também. E foi uma exposição que correu muito bem. Depois, mais tarde, depois vamos para a fase depois tem a fase dos Cristos, que começa a trabalhar essa fase. Os Cristos começam a aparecer os rostos, e é quando dou por ela. Tenho um livro que comprei ainda estudante de arquitetura em Espanha, numa viagem de curso em Barcelona. Comprei um quadro sobre a Demoiselle d'Avignon, são cerca de 400 páginas, que eu até tenho aqui comigo no ateliê, que é um livro que tem praticamente toda a história do quadro, desde os escritos todos que o Picasso fez até à obra final. E a determinada altura, quando eu estou a trabalhar os Cristos surgem com rostos, porque a crucificação entendida histórica da crucificação do Cristo, aquilo que a gente aprende, não é? É que há uma crucificação que não é sozinha. É uma história que ele tem uma companhia de dor, de sofrimento, de alguém que assiste. E então eu começo a trabalhar precisamente uns rostos que estão sempre associados à cruz e a essa crucificação. E eu fujo precisamente à forma que a gente está habituada de ver a imagem do Cristo, que é de frente, e então eu faço precisamente a perspectiva, porque a perspectiva do corpo e da cruz, e faço esse enquadramento com o rosto. E quando me apercebo
e olho para o quadro da Demoiselle d'Avignon, estou a entrar no meu subconsciente, que é engraçado que eu li que há dias uma entrevista que fizeram ao Cisa Vieira a propósito de uma obra que ele tem no Brasil, de fazerem referência a uma obra de uma arquiteta brasileira que também tinha lá umas parecenças, e ele responde que as coisas estão no subconsciente, elas surgem porque uma pessoa viaja, vê isto e aquilo, e de repente dá por ela, não está a fazer porque está a copiar, está porque registou. Isto ficou na nossa memória. Ficou na nossa memória, e é isso que nós damos por ela e estamos a trabalhar. E é quando eu olho precisamente para este quadro e olho para os rostos e resolvo trabalhar o esquiço da Demoiselle d'Avignon atrás, a esquiço, portanto faço o esquiço em formato A4 mais ou menos, e depois faço a transposição para a tela para ver o efeito. Depois, como é óbvio, fiz uma pesquisa, estive a estudar a história toda do quadro, a época, o enquadramento, quem eram os autores na altura, todo aquele movimento que se criou ali à volta até ao cubismo, porque a história do quadro é precisamente o desenvolvimento das faces até à quinta, que é precisamente o cubismo puro, porque ele faz a torção, a quinta figura tem a cara de frente, tem o corpo de lado e depois tem as costas. Portanto, está aqui quase um torcer da imagem, ao contrário da primeira. Sim, sim, sim. Não é? Claro. E então, eu quando olho, vejo que estou a desenhar qualquer coisa que me está... Como dizia uma pessoa quando me fizeram a entrevista da exposição, que parece que o Alessandro está a pintar Picasso, mas ele não está a pintar Picasso, ele está a pintar Helder Sanhudo. Exatamente. E eu achei muito interessante. E isto vindo de uma pessoa que foi ver a exposição, não era uma pessoa com formação dentro da área, e que conseguiu tirar essa percepção. Portanto, isto são coisas que a gente também vai tendo com contacto com o público, no fundo, que vem ter connosco e quer saber como é que as coisas aconteceram. Muita gente me perguntou se eu era de Belas Artes do Porto ou se era de Belas Artes de Lisboa. Não, eu sou licenciado em Arquitetura. Eu pensei que era artista plástico. E eu costumo brincar que eu não sou artista plástico, eu sou artista de plástico. Porque eu tenho um amigo aqui do quando, e esse é artista plástico de formação, que é o Filipe Marques, que tem um trabalho também muito interessante. E eu brinco muito com ele e digo isso: caro amigo artista plástico, tu és artista plástico, mas eu sou artista de plástico. E rimos com isso. E o Miguel Melo também, outro amigo, estamos sempre na brincadeira. Então, no fundo, a história da Demoiselle d'Avignon, o quadro tem 1,40 por 1,40 e o original tem 2,40 por 2,40. Eu vi este quadro em Nova Iorque, no MoMA. É um quadro lindíssimo. Curiosamente, eu já lá estive e também o vi. É uma coisa... É fantástico. Ainda era no tempo das máquinas, que não havia telemóveis, e a gente, para tirar uma fotografia, quase que era às escondidas. Eu tenho uma fotografia assim um bocadinho tremida, desfocada. As prostitutas ficaram imortalizadas. Exatamente. E consegui essa fotografia, tenho o pai guardada, e fiz, portanto, a escala a escala que eu trabalhei, as máscaras foi a medida que foi 70 por 70 centímetros. O quadro tem 1,40 por 1,40, portanto é um módulo a dobrar, e o original, como se pode ver aqui pela dimensão de uma pessoa, eu tenho 1,80 m, dá para ter a noção do dobro do quadro em relação à escala do espectador. Claro. E eu acho que esta escala ficou bem. Estou tentado a fazer o formato original dos 2,40 por 2,40, mas ficará para outras núpcias. As máscaras com rostos dentro.
o Centro de Memória tem muitas iniciativas com escolas, que leva visitas de miúdos que vão lá, e então já tinha acontecido num bater de asas em que eu fui surpreendido pelos desenhos feitos por crianças que visitaram a exposição. Eles visitaram a exposição, foram para o colégio e os professores disseram: agora vocês vão fazer trabalhos sobre aquilo que viram. Tenho trabalhos fantásticos do que é a visão de uma criança que está a estudar, está a aprender, e depois a interpretação que faz daquilo que viu. É impressionante. Nas máscaras aconteceu isso. E tem uma fotografia muito curiosa, são cerca de 15 alunos, em que cada um, como eu lhe chamo, máscaras com rostos dentro, no fundo parece que há aqui uma proteção da cara escondida por trás da máscara. E os miúdos tiraram todos uma fotografia precisamente com o trabalho que fizeram a tapar o rosto e a ver só o corpo. Portanto, foi a percepção que eles tiraram sem ninguém lhes dizer uma interpretação nada, curiosa das crianças, ou seja, fizeram a interpretação da máscara e esconderam a cara por trás, precisamente do desenho que... Chegaram ao fundo da questão. Exatamente. E é um trabalho que tem... São cerca de 30 telas a passar, porque isto depois também tem... Isto não é um trabalho que tem fim. Isto pode continuar e pode-se desenvolver. Nós conseguimos, a determinada altura, ter a percepção que atingimos, não é o limite, mas um ponto razoável em que a partir daí será mais do mesmo. Exatamente. Eu não diria tanto mais do mesmo, mas se calhar refletir e há outras ideias, e então vamos seguir outro caminho e nunca fechar a porta. Claro. Percebe? Em relação, por exemplo, ao bater de asas, tenho coisas que ainda estão pendentes para pintar, mas acho que fechei o ciclo. Não quer dizer que não surja uma quarta fase. Nas máscaras, também penso que ainda tenho aqui matéria para desenvolver. Entretanto, surge o tal convite que viu do catálogo da música plástica, e a música plástica, lá está, como é que eu hei de explicar? Estávamos um bocado em off a falar. Eu não trabalho por encomenda, ou seja, olha, eu ouvi falar no seu trabalho, gostei muito, faça-me uma paisagem não sei de quê, e é um trabalho quase que inglório, não é? Ter que chegar a casa, pegar numa tela e agora tenho que desenhar. E sujeito ao mote. E eu não me agrada, nunca funcionei assim. E então o tema proposto pelo professor Afonso Pinha Ferreira criou-me uma certa, não é um mal-estar interior em termos de pensamento, mas pensei, música plástica, o que é que eu vou fazer com a música plástica? Porque a música plástica tem uma pessoa que é que se lembra tanta coisa. Eu pensei assim, eu já sei o que é que vai aparecer um piano, vai aparecer um violino, vai aparecer um tambor, vai aparecer uma flauta. Acertei em cheio. As pessoas foram precisamente todas pelo caminho da música, dos instrumentos. Pronto. E eu começo precisamente o trabalho não pelo instrumento, mas pela figura e pelo esquiço, pelo desenho. Porque o princípio disto tudo é o desenho. Claro, a base. A base é o desenho, seja na pintura, seja na arquitetura. Eu, na arquitetura, se me pedirem para desenhar um edifício ou uma cadeira, a diferença é a escala, porque a cadeira tem a escala para uma pessoa se sentar e o edifício tem a escala para a pessoa viver, e está na escala de uma rua, na escala de um terreno que tem as suas limitações. Portanto, tudo começa no desenho. Um parafuso tem que ser desenhado, tem que ser feito um esquiço. Para explicar o quê? Podemos avançar. Eu
gosto muito desta série. É muito bonito, é. Sem dúvida. Quem não estiver atento não percebe, não entende os Cristos. A pessoa tem que ser às vezes orientada, é? Tem que ser orientada, sim. Tem que se explicar. Eu costumo... A crucificação, a imagem que a gente tem da crucificação são três cruzes, não é? Porque o Cristo é crucificado com mais... A imagem que nós temos são 3 crucificações. E eu fiz uma tela muito grande, que está embrulhada, por acaso, aqui. E ela é tão grande que não cabe. Teve uma exposição muito boa no Centro de Memória, teve numa parede enorme. E o quadro tinha influências tinha uma Pietà, que era o corpo do Cristo morto, tinha a Última Ceia, que era um tríptico, que era a peça central, e depois tinha a terceira peça, portanto, que era do lado esquerdo, que era o que eu chamei os corpos de dor. O que é que eram os corpos de dor? Era o choro pela morte de Cristo. A Última Ceia foi o resultado que deu a crucificação e a traição, que está representada por um punhal, e depois há o corpo morto, não é? Que é a Pietà do Miguel Ângelo, que está no Vaticano. E então a ideia que eu passo quando faço os Cristos é precisamente estar alguém a observar a crucificação. Entende? Eu olho para aqui e está aqui alguém a acompanhar esta imagem. Está um fotógrafo a filmar. Não é? Há aqui qualquer coisa. E depois lá está, como eu falei um bocado, quando eu abro o livro de Demoiselle d'Avignon, eu começo a encontrar precisamente... ou seja, eu quando dou por ela, lá está. Quem não conhecer a história, ou quem não me conhecer, quem vê pela primeira vez é assim, este tipo pegou no livro do Picasso e limitou-se a fazer... claro. Não conseguem. Exatamente, claro que sim. Há quem consiga e há quem não consiga. E depois há quem dê valor e há quem não dê valor. Uma coisa é a influência, outra coisa é copiar. É óbvio. É evidente, não é? Mas foi um trabalho, porque 2014 eu tive o ano todo só a pintar. Em 2014 fiz muito trabalho. 2015 foi um ano no fundo, quase que podemos... Eu gosto de utilizar esta expressão, que é quando nós acabamos uma coleção, como um costureiro ou como um estilista, ele acaba a coleção e depois vai mostrá-la. Claro. A passagem de modelos. Ele vai percorrer, ele tem que ir a qualquer sítio mostrar a coleção para vender, para ser vista, para ser publicada. E eu acho que cheguei a uma determinada altura, que foi o ano de 2015, em que eu tinha que procurar ir mostrar a minha coleção. Senão eu estou a trabalhar para me esconder e para embalar os trabalhos e metê-los num cantinho, e ninguém tinha conhecimento do que é que se estava a desenvolver. Agora, neste momento, as coisas estão aqui preparadas. Estas tive o cuidado de as colocar para fazermos esta explicação. E depois, mais tarde, iremos ver depois o espaço que já falámos, que será o espaço da exposição, portanto, eu não abandonei de forma alguma a arquitetura. A arquitetura, como toda a gente sabe, ainda está a passar uma área de crise muito grande, vai havendo trabalho, mas não nada que se compare com a década de 90 e a década a seguir. Com o boom que houve. Aquele boom foi de facto fabuloso, porque permitiu, e então eu tive muito a sorte de ter clientes que deram a liberdade de fazer o projeto. Não chegaram ali. Hoje qualquer pessoa compra uma revista e chega a um gabinete e diz: olha, eu quero isto, faça-me este projeto que eu gostei muito desta casa.
eu tive a sorte, tive o privilégio de trabalhar com clientes que me entregaram o lote e disseram: façam-me um projeto para este lote. E aí está o que se chama a criação, não é? E a dificuldade da interpretação do que é a palavra arte, não é? Porque quando nós temos uma coisa já pré-definida, por exemplo, um edifício de habitação multifamiliar, os apartamentos estão mais que desenhados e projetados desde os anos 20 ou 30. E então nós fazemos, o que é que nós fazemos? Temos a limitação da área, do espaço, e depois temos uma intervenção de cosmética, no fundo. Uma pele para envolver todo esse interior. Agora, ter a liberdade de trabalhar a estética juntamente com o interior e não ter condicionantes que permitem essa liberdade do traço é muito bom. Claro. Não é? Eu felizmente tive essa sorte. Já que o Helder falou em arte, quero-lhe dar uma definição do meu amigo e arquiteto e filósofo e tudo, o homem dos 7 rostos, como ele definiu arte. Portanto, estávamos a falar do tema da exposição em que foi surgido o tema da música plástica. E eu, na altura, fiquei um bocado sem saber muito bem o que é que fazer. E a preocupação, porque era o objeto, não é? O objeto associado à música. Como é que eu iria fazer esse objeto? Porquê esse objeto? Qual o enquadramento? E comecei pelo desenho e pelo traço da pessoa. Para quem acompanha o meu trabalho, no caso, por exemplo, desta encomenda, quando viram os esquiços, disseram logo: isto é Helder Sanhude. Porque as pessoas, é como se a gente olhar para um esquiço do Cisa Vieira e identifica logo. A marca identitária está lá. Não precisa estar assinado. É claro. Como um esquiço do Souto de Moura, como um quadro do Nadir Afonso. Em exemplos, estávamos aqui uma maluda. Estávamos aqui 2 ou 3 dias a enumerar pintores e obras que a gente não precisa da assinatura para reconhecer. E então eu começo, lembro-me das Feiras Novas em Ponte Lima, que costumo ir todos os anos, e tinha uma série de fotografias e fui fazer uma pesquisa. E há, portanto, os grupos juntam-se e cantam ao desafio, com os seus instrumentos, com o cavaquinho, com a viola, com o acordeão. E lembrei-me precisamente que poderia explorar essa situação. E então fiz o esquiço, não tive a própria. Aqui não há o rigor que vamos ver daqui a um bocadinho, no último trabalho que estou a fazer, da perfeição. Há precisamente movimento. Há uma grande gestualidade. Gestualidade composta com cor e. Então vamos escolher os objetos. Aí sim, então fui para os objetos tradicionais. A concertina, fui para a concertina, fui para o triângulo. Está aqui uma figura completamente transfigurada, porque eu gosto muito de dizer isto e até a contar a história aos meus filhos. O triângulo é aquele instrumento que toda a gente sabe tocar, ou seja, normalmente numa escola... O ferrinho. Normalmente, numa escola, se fizerem um grupo de 10 alunos, o que não sabe tocar é sempre o que fica com os ferrinhos. Pois. Porque ele só tem que estar. E eu achei muita piada, porque fiz uma figura completamente deslocada, quase. Ele até tem aqui quase como um chapéu, tipo de lobo, e parece que a cara que lhe sai fora, os olhos saem fora da cara, e ele está aqui um bocado a mergulhar com os dedos num copo de vinho e tem ali o ferrinho para bater, porque não sabe fazer mais nada. E eu adoro este quadro. Gosto muito também deste acho que ficou muito, muito interessante. Gosto muito deste, acho que este está com a expressão do cantar. Nota-se ali na expressão da boca que a pessoa está mesmo para... É uma figura popular mesmo.
Porque depois eu fiz, para a exposição eram 3, eu depois continuei o trabalho, fiz 8 trabalhos, e se reparar no do meio, portanto, desses 3 está uma tela branca, o do meio já coloquei 2 figuras, que é precisamente o que está a cantar e o que está a tocar. E parece que estão na expectativa de ouvir, porque eles, quando acabam, arranca logo o outro com a música. E achei piada e resultou bem. Não, pegou muito bem no tema, que não era fácil. Exatamente. Não era fácil, dou-lhes parabéns, é verdade. Exatamente. E é engraçado que uma das inspirações também que tive foi precisamente numa imagem de um quadro da Paula Rego, que é uma figura que está ali num apontamento, que precisamente com uma concertina, que é uma figura feminina com um vestido, e depois coloquei ali a imagem. Eu, se calhar, desculpe lá, vou-me sentar para poder filmar. Sim. Filma. Quando quiser falar deles, pode ela. Este trabalho que estamos agora ou ela um bocadinho para a esquerda, para a sua esquerda, por favor. Este trabalho é um trabalho que estava como muitos que estão em... Era melhor sentar-se, ficávamos ao nível. Não consigo meter aqui nenhuma cadeira. Pode. Portanto, estava eu a dizer que de vários temas que eu tenho em arquivo para continuar este meu projeto da pintura e do desenho, surge precisamente o ano passado, e o primeiro trabalho que fiz, isto para dizer o quê? Eu não sou retratista, porque há pessoas que têm uma facilidade enorme em olhar para uma pessoa e facilmente fazer o esquiço, ou até fazer a própria pintura a óleo ou acrílico. Eu não sou retratista, nem era esse o meu objetivo, ser retratista, mas encontrei, hoje, com os meios que nós temos, com os amigos que temos reais e não reais nos Facebooks e por aí fora, toda a informação que a gente consegue encontrar, vi uma fotografia de uma pessoa que eu por acaso conheço, que foi uma amiga de infância, que estou comigo no secundário, cá em Vila do Conde, que está em Lisboa. É uma figura pública, e independentemente disso, era minha amiga, e apareceram 2 fotografias numa publicação que ela fez, em que ela estava precisamente com os olhos fechados e a mesma fotografia com os olhos abertos. E eu achei muita piada as fotografias e peguei na caneta e comecei a fazer um esquiço, tentando. Portanto, este é o primeiro, depois já vamos chegar aos outros. Com um mínimo de traço, captar o rosto. E fiz um exercício muito engraçado, que foi colocar no Facebook, porque a minha página no Facebook, o essencial é divulgar o meu trabalho, é mostrar as pinturas que vou fazendo e divulgar. E fiz um exercício em que perguntei quem é o Is, ponto de interrogação. Quem acertar ganha um café e visita ao meu ateliê. Passado um segundo, um amigo meu que hoje está comigo, que depois também seguiu a área de artes, mas agora não me lembro qual foi o que é que ele seguiu, se foi Belas Artes. Passado um segundo, o Francisco Inês Menezes. E depois começou tudo
ou seja, as pessoas... A Inês Menezes, a que faz o programa com o Júlio Machado Vaz? Sim. É a Inês Menezes. Ela é espetacular. É uma pessoa... Eu já não a via. É espetacular. Eu já não falava com ela há 20 anos, desde que éramos adolescentes. E então, ela própria entrou na conversa do Facebook, depois fez um exercício curioso, mostrou à filha, que ela tem uma filha pequenina, mostrou à filha precisamente para ver a reação da criança. E a miúda viu e viu a mãe. Claro. Não é? Porque a essência do retrato está aqui. Portanto, este teve... É mais um retrato, digamos, psicológico, não é? Isto é sim. O esquiço, eu costumo utilizar esta informação, que é verdade. Um esquiço tem de se fazer em 3 minutos. Quando passa de 3 minutos já não é um esquiço. Fica muito elaborado. Não é? Já entra no desenho. E quando entra no desenho e o desenho continua, está completamente está estragado. É mesmo assim. Este ano peguei outra vez no tema, agora em 2016. Isto são escolhas, por exemplo, o caso da Inês surgiu por acaso. Surgiu porque a fotografia apareceu e eu olhei para a fotografia e fiz. Agora, vamos falar da parte de qual é o objetivo de passar esta informação e de mostrar isto ao público. Eu tive uma pessoa, não estava cá, estava no Alentejo, que me ligou que adorou o quadro. Adorou o quadro porquê? Pela simplicidade, porque com meia dúzia de traços estava lá a figura, e foi isso que o cativou. Ligou-me, encomendou o quadro, falou comigo, gostava de fazer uma visita ao ateliê e depois falou com alguém da família, não vou entrar em pormenores que não interessa, e a pessoa não quis o quadro. Porquê? Porque o quadro não era dela, por exemplo. Se fosse a cara dela, que ainda achava que havia interesse em investir. Sim. Mas como era a cara de uma pessoa que não conhecia, ou seja, não fez a mesma interpretação que fez a pessoa que viu o quadro e que gostou. Claro. E portanto, a escolha que faço neste momento é aleatória. Eu, quando vejo o rosto, aquilo tem que me dizer alguma coisa. Percebe? E então, captar o que é que é mais difícil. E é engraçado na comparação deste trabalho com estes dois últimos. No retrato, se a gente falha os olhos e o enquadramento do nariz e da boca, está o trabalho, como se costuma dizer, está o caldo entornado. Está arrumado. É amassar a folha e fazer outra. É a experiência que eu tenho. E então encontrei estas duas fotografias. Por acaso, todos os quadros vão ter o nome da personagem. São escolhas que são feitas aleatoriamente de pessoas adultas e sobre fotografias que não estão identificadas com direitos de autor. Portanto, o da Inês Menezes é esse. Exatamente. Inês Maria Menezes. Inês Maria Menezes. Este é a Elisa Pinhão, que é filha do professor Afonso, e aquele também é a Inês, que é precisamente irmã de um amigo meu arquiteto que tem duas irmãs e eu não sabia. Soube mais tarde que ela, aliás, entrou em contacto comigo pelo Facebook, que tinha um esquiço a circular, e eu expliquei, olha, eu escolhi o esquiço porque achei muito, muito interessante a fotografia e achei interessante o traço. É uma figura muito bonita, e todos eles têm a sua especificidade. Exatamente. Entretanto, neste momento tenho cerca de 20 trabalhos neste formato para fazer, porque é um trabalho que me já está a sair muito, já não custa, já me está a sair muito naturalmente,
E eu ontem, por acaso, estava a consultar o trabalho a propósito de uma publicação do Rodrigo Costa, em que ele dizia uma coisa muito interessante, porque as pessoas têm um bocado a ideia que a pintura tem que ser... Temos que ter o modelo à nossa frente. Quer dizer, se não tivermos o modelo à nossa frente sentado... Não resulta, não resulta. E o Rodrigo diz uma coisa muito interessante que eu até imprimi para dar um bocado até a propósito de um quadro que ele estava ele fez a apresentação precisamente da fotografia em que se baseou para fazer o quadro, e ele diz assim, apanhei a frase a meio: com a imagem possível, este é o quadro terminado, acompanhado pela foto que serviu de suporte. Portanto, e ele publicou a foto que serviu de suporte e o quadro já finalizado. Isto para dizer aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, nós não temos necessariamente que ter aqui o modelo para chegar à expressão final. Nós podemos perfeitamente, como ele diz aqui bem, com a imagem possível, este é o quadro terminado, acompanhado pela foto que serviu de suporte. Neste caso, ele refere-se a uma paisagem perto de onde ele mora, terrenos que percorreu muitas vezes, a caminho de casa ao rio. E diz depois, termina, importa sobretudo reforçar a ideia de que a partir de foto ou no local, a interpretação é o objetivo. Isto é que é importante. A interpretação é o objetivo, havendo a liberdade de ir ao encontro da composição que nos agrada e tenha maior equilíbrio. E depois fala sobre o quadro. Portanto, é isto que eu reforço. Penso que é uma expressão que se enquadra bem nesta situação. Enquanto... Estes portanto, são dois trabalhos que se enquadram no bater de asas, nos objetos que eu te falei, e a inspiração, neste caso, foi na pop art, estas cores vivas, e o enquadramento é a cruz. Fiz dois. Este é o tal do Anjos que eu selecionei depois para a série de vestidos, que ainda vamos depois ver no ateliê Galeria. E o outro Cristo está também a propriedade privada, que está com o meu irmão. Também vamos ver mais tarde o filme do Jackson Pollock. Portanto, há aqui uma mistura, influências várias. Este aqui tem muitos anos, é inspirado na Sagrada Família. Isto deve ser para 92, 93. O Helder pinta a óleo ou a acrílico? Diferente. Quase que é o que vai parecer. Não. Se houver óleo, pinto a óleo, se houver acrílico. Deixa-me falar para o filme, na parte do design, que esta mesa é de sua autoria. É. Mesa e cadeiras, não? Não, as cadeiras... As cadeiras foram desenhadas por mim, mas são normalíssimas. As peças de design é que são peças conhecidas, mas é uma mesa interessante, tem um balanço muito grande e é toda maciça. É uma mesa... É muito bonita, mesa que só para trazê-la cá para cima foram precisas 6 pessoas. É muito bonito. Depois temos um computador. É uma peça que já foi desenhada por vários arquitetos. Eu penso que até o Alvarinho Cisa tem um desenhado. Eu aqui arrisquei porque eu não fiz travamentos nas pernas. Elas têm 4x4. Isto está cheio, isto é um peso brutal. Elas têm 4x4, não tem nenhum travamento. E está aqui há 20 anos sem numa rachadela. Portanto, apesar de não ser engenheiro, acho que fiz bem o cálculo. Fez bem o cálculo, exatamente. Isto
são coisas também que vão estando por aí. Com o apoio de SIC Notícias. Enquadramento? Não, apanho. Só lhe vou pedir uma coisa. Melhorou? E a outra? Melhorou? Sim. E agora a outra ao seu lado esquerdo, ela, por favor. Esta? Sim. Esta não dá mais. Pronto, se não der mais. Bom, Melhorou. 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 Prezado Hélder Marinho Monteiro Sanhudo, eu tenho o prazer hoje, dia 27 de fevereiro de 2016, de estar no seu ateliê ai meu Deus, Avenida Brasil. na Avenida Brasil, em Vila do Conde, para este apontamento fílmico que se destina à Cinemateca Portuguesa para Memória Futura. O Hélder Sanhudo nasceu em 1971, aqui em Vila do Conde, é filho da terra, e desde 1988 tem intervido na área das artes plásticas, gráficas e fotografia. É licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Inicia a sua atividade independente no ano de 1988. Em 2000, cria a marca Hélder Sanhudo Arquiteto Limitada. Quer evocar a criação desta identidade na sua arquitetura? Portanto, a identidade, no fundo, acaba por ser uma necessidade. Ou seja, eu como optei, quando acabo a licenciatura em Arquitetura, optei por seguir a carreira de arquiteto a título particular, no fundo, individual. Portanto, não segui a via ensino, não segui a via pública e então, a partir do momento que a arquitetura começa a surgir, em que as encomendas começam a aparecer, surge a necessidade de criar a empresa, precisamente com o meu nome, que até hoje ainda existe. Aí mantém-se ainda hoje. Mantém em atividade ainda hoje. Apesar de, em off, um bocado estamos a conversar de todas as dificuldades que o mercado hoje Exatamente. Ainda está no ativo. Claro que sim. Hélder, fale, por favor, da recuperação e ampliação em zona rural do Centro Histórico aqui em Vila do Conde. São obras de menor dimensão, paralelamente a outros projetos que na altura estavam a ser desenvolvidos no ateliê. São obras interessantes, são obras mais pequenas, são obras que têm mais cuidado, porque trata-se da recuperação de edifícios e são trabalhos diferentes, são trabalhos que exigem outras preocupações, porque o próprio cliente que compra uma casa na zona antiga e a quer recuperar, e as próprias câmaras têm muitas vezes regras específicas para essas zonas e, portanto, há todo aqui um conjunto que nos obriga a cumprir determinado número de regras, mas que no meu caso específico, os trabalhos que fiz em zona protegida, antiga, ou património, ou em zonas consideradas de património, foram obras interessantes, todas elas. Há bocado estávamos a falar em arte, e o que você faz é uma arte muito importante, e o meu querido amigo, o arquiteto Fernando Lenhas, definiu a arte como sendo uma manifestação causada por estímulos que atuam sobre os sentidos.
Está de acordo com esta observação do arquiteto Lenhas? Ora bem, eu penso que nós há bocado, quando estávamos a conversar sobre como é que as coisas surgem, como é que as coisas aparecem. O processo criativo. Quando o processo criativo, que é quando nós pegamos num lápis ou numa caneta ou num pastel e surge a criatividade, ela muitas vezes está já aqui no subconsciente porque nós é muito comum quando fazem a pergunta, normalmente até se faz esta pergunta que é desde há quanto tempo é que pinta? E normalmente a resposta da praxe, pinto desde pequenino, não sei o que, não sei. Toda a gente é óbvio que pinta desde pequenino. Toda a gente. Agora, quando se segue uma carreira, quando uma pessoa chega numa idade em que é adolescente, tem 17, 18 anos e acaba um ciclo do secundário em que tem que fazer uma opção para poder seguir a carreira que pretende, obviamente que numa idade dessas